Paz do Senhor, igreja. Estou feliz de estar mais uma vez aqui para cultuar, celebrar o nome santo do Senhor e dessa vez com a responsabilidade de ministrar a palavra. Eu estava falando hoje, não sei com quem, acho que foi com o pastor Lázaro, na hora do almoço, da dificuldade de preparar essa palavra de hoje, da responsabilidade, mas eu sempre tenho feito uma oração. A minha oração é: Deus, a palavra é tua e o povo é teu e eu sou teu servo. Então que você possa estar aí com os ouvidos atentos ao que Deus tem para ministrar ao meu e ao seu coração. Nós estamos no ano da palavra, fizemos o Viver baseado nesse tema, que é um tema anual, o ano da palavra, e como é mês de março, ceia do mês de março, nós vamos falar sobre o tema que é proposto para o mês de março. A palavra, ela é eterna. A palavra é eterna. E o nosso texto está no Salmo 119. Salmo 119, versículo 89, e eu vou ler até o 96, do 89 ao 86. Porque só o 89 eu confesso que eu tive dificuldade, viu? De pensar assim, é lindo, é pronto, está pronta a mensagem, mas é isso aqui, e eu pensei, Senhor, como que eu posso entregar isso para a tua igreja de forma que possa edificar o teu povo? A versão aqui é NVI, se os meninos quiserem usar ela aí, né? Que ali tem todas, os midianitas ali tem todos os tipos de traduções. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra, que firme subsiste conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é o que, por meio deles, que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. O Salmo 119 ele é muito peculiar, porque os salmos, de uma forma geral, nós sabemos que são poesias que foram construídas, na sua grande maioria, para ser executadas como canções, ou acompanhada com instrumentos, né? E o Salmo, ele tem uma peculiaridade. Esse Salmo é o maior Salmo da Bíblia, né? E ele é um acróstico. O acróstico é quando você tem alguma palavra e você usa iniciais de palavras para seguir uma sequência. Quem nunca viu, né? Mulher, né? Aí tem cada letra ali, eles põem uma qualidade de mulher, né? Isso é um acróstico. E como é que funciona esse aqui? Esse aqui eles usam a partir do alfabeto, na verdade, o Aleph e Bet, Aleph e Bet, né? Não alfa, né? do grego em si. E o que acontece? Das 22 letras do Aleph Bet hebraico, cada uma dessas letras, para cada uma dessas letras, ele faz um refrão, né? Uma estrofe, né? Estrofe é o termo mais adequado, uma estrofe. E com a primeira letra do Aleph Bet, que é o Aleph, todas as linhas, no caso, cada refrão tem 8 linhas. Você vai perceber que tem 8 versículos para cada refrão desse aí, né? Para cada estrofe dessa aí, né? Ele tem 8 versículos, que seriam 8 linhas, e cada linha começa com a letra Aleph. Foi para a letra Bet, cada linha das 8 linhas dessa outra estrofe começa com essa letra. Então o salmista, ele vai escrever essas 22 estrofes, cada estrofe com 8 versos, né? E aí um adendo aqui, quando a gente fala em verso e versículo, toda vez que a gente está falando de livro poético, são versos, porque são poesias. Quando a gente não está em livros poéticos, que é Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Esses aqui são os livros poéticos.
aí a gente fala versículo, né? Então, só para constar, a título de informação, né? Então, ele se dá o trabalho de cada estrofe dessa, ele começar com aquela letra que corresponde, né, à sequência. E nós estamos na 12ª letra, quando ele chega nessa estrofe aqui, que ele fala: a tua palavra permanece para sempre. É muito interessante porque o Salmo, de uma forma geral, ele exalta a grandeza, os benefícios que o salmista recebe a partir da lei do Senhor e a sua responsabilidade diante da lei, né? O quanto o temor que ele tem em preservar e em obedecer essa lei, porque ele foi beneficiado a partir dos mandamentos e dos estatutos de Deus. E aí, esse salmista vem discorrendo, né, o salmo, né, nós estamos aqui na 12ª letra, ou seja, na 12ª estrofe do salmo, e os salmos, de uma forma geral, eles me chamam a atenção porque nós temos na Bíblia relatos históricos, nós temos, de uma forma geral, nós nos prendemos muito em relatos históricos, em profecias, né, porque Deus está dizendo o que vai acontecer, está exortando o povo, vai mostrando a trajetória do povo de Deus, mas as poesias, elas nem sempre têm um cunho tão histórico e ela retrata um pouco da alma humana, do sentimento humano. Então nós encontramos o salmista fazendo lamentos. Até quando, Senhor? Senhor, eu te clamo, vem me socorrer, vem ao meu encontro, os meus inimigos estão me cercando, eu estou à beira da morte, já cavaram sepultura. Aqui nos versículos anteriores ele está dizendo que já fizeram armadilhas para o matá-lo, né? Então existem salmos que são só salmos de lamento, existem salmos de ações de graça, existem salmos de hinos de louvor, tem salmos contando parte da história, mas de forma poética, né? Quando o Senhor os libertou do Egito, quando o Senhor os trouxe do cativeiro, e a gente vai encontrar de forma poética, e o salmista sendo sincero, Senhor, nós vamos ver o salmista dizendo: Senhor, até quando? Até quando eu vou ter que ficar aguentando isso aqui? Até quando eu vou ver o ímpio prosperando, e eu aqui estagnado? E às vezes nós temos dificuldade de orar dessa forma, de falar com Deus dessa forma, e tem um pastor que eu gosto muito de ouvir, que ele diz o seguinte: gente, se você está pensando isso, por que não orar e expressar isso para Deus? Porque você está lá, chateado com alguma coisa, e aquilo tem consumido o seu coração, e aí você fala assim, na hora que eu vou orar, aí você falou: oh, Deus lindo, maravilhoso, eu te amo, Pai, está tudo bem, viu? Parecendo que a gente está agindo com uma certa falsidade para um Deus que conhece o nosso coração. E o salmista, naquele momento de angústia, ele é sincero diante de Deus, e eu aprendo muito com o salmista por causa disso. E o salmista está exaltando, está usando de sabedoria, e há um mix nesse salmo que é muito extenso, que ele tem parte de sabedoria, tem ações de graça, tem cânticos de confirmação, mas tem lamento também. Logo, um pouco antes aqui, nós vamos encontrar o salmista lamentando, porque ele diz que está cansado. Se você voltar aí na estrofe anterior, né, que é a do Caf, que é a 11ª estrofe, ele já começa dizendo: estou cansado, desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. Quem nunca se sentiu cansado? Quem nunca se sentiu cansado? E o salmista que está no templo, servindo no templo, constantemente, alguém que tem um coração voltado para Deus, que ama a palavra de Deus, porque ele diz no Salmo que ele ama os preceitos, que ele guarda os preceitos de Deus, e está desfalecido, e aguardando uma resposta de Deus. E aí às vezes você pode pensar assim: pô, mas eu estou indo na igreja, todo dia, eu tenho orado, eu tenho buscado e tenho enfrentado dificuldades. Mas o salmista, ele não perde a esperança e diz: depositei na tua palavra a minha esperança. O próximo versículo, no 82, ele diz: os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa, e pergunto: quando me consolarás? Alguém que os olhos, essa questão dos olhos fraquejam, é igual quando a gente estava aqui esses dias, aqui até tarde, montando o pence de laranja. Quando dá 1 da manhã, já tem uma turma assim que já está fechando o olho, sabe? Ou então quando você passou o domingo, fez um monte de atividade, chega no culto,
De repente, na hora da mensagem, na hora que você vê, o olho já está começando a fechar. É os olhos já fraquejando. O salmista está dizendo: Senhor, eu estou cansado. E às vezes, pode ser a situação como você chegou aqui, cansado. O salmista, ele vem discorrendo que ele se sente como um odre de fumaça, um odre enfumaçado. O odre era um recipiente que as pessoas faziam de pele de cabrito, de ovelha, e tratava esse couro para usar como recipiente de guardar bebidas, água, mas vinho principalmente. Jesus até usa uma ilustração, diz: não se põe vinho novo em odre velho, né? Não se põe o novo em uma estrutura antiga. E o odre, esse odre enfumaçado, era uma forma que eles usavam para que o odre fosse sendo conservado, e eles deixavam próximo a um lugar onde fogão, tipo fogão de lenha, para que a fumaça fosse curando aquele couro e a bebida também fosse sendo refinada, né, suavizando o vinho que estava sendo preparado ali. Mas o odre, ele ficava com a característica escurecida, ele ficava enrijecido, ele ia endurecendo, depois ia ser preciso fazer um tratamento nele. Ele estava, de uma certa forma, você olhava e falava assim: tem muito tempo que esse odre está aqui. Quanto mais escuro, quanto mais enrugado ele ficava, bastava você olhar e falar: tem muito tempo que esse odre está aqui. E talvez para alguma das situações que você tem enfrentado, as pessoas já estão a ponto de olhar e falar: mas tem muito tempo que essa pessoa está passando por essa prova. Já tem muito tempo que essa pessoa enfrenta problemas na sua família e está orando, esperando a resposta de Deus, e a resposta não chegou. Já tem muito tempo que a situação financeira que essa pessoa está enfrentando, o problema que ela entrou, a crise que ela entrou, ela não sai, ela tem orado. Mas o salmista, mesmo passando por essas situações, ele diz: a minha esperança eu depositei no Senhor. A minha esperança está na lei do Senhor. E é muito importante, quando a gente olha para o texto bíblico, para a palavra de Deus, tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Uma delas é o que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre a importância de um obreiro e o quanto ele precisa manejar bem a palavra. O obreiro precisa manejar a palavra porque ele está à frente da igreja, e a igreja precisa ouvir a palavra. E aí no versículo 16 e 17 ele diz: toda a escritura, ele aconselhando o jovem Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Toda a escritura é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Mas olha bem o 17: para que o homem de Deus e a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então é a palavra de Deus que nos prepara para toda boa obra. Hoje na escola bíblica nós falávamos aqui sobre a questão das obras, né? E aí a gente estava até falando que nós não acreditamos que nós somos salvos através de boas obras, mas nós entendemos que todo aquele que foi salvo, ele foi salvo para andar em boas obras que foram preparadas para nós antes da fundação do mundo. Então é a palavra que direciona-nos para o caminho onde Deus estabeleceu. É por aqui, meu filho. Se eu tenho dúvida por onde eu tenho que ir, eu sei exatamente quais são os preceitos de Deus. É a palavra de Deus, é o texto bíblico. Eu preciso entender como as pessoas caminharam durante todo um período histórico, e onde eles obedeceram a Deus e tiveram sucesso, e onde eles desobedeceram e fracassaram. E aí isso não nos impede de passar por tempos difíceis. E o outro texto que eu quero ler com vocês em relação ao texto bíblico, a palavra de Deus, é a recomendação que Moisés faz ao povo quando eles estão prestes a entrar na terra prometida. Esse povo saiu da terra prometida, saiu do Egito, e estão no deserto há 40 anos. Muitas vezes você lê o texto de Deuteronômio e fala assim: mas eu li essas coisas aqui agora em Levítico, li em Números, né? Um monte de coisa que está aqui, parece que eu lia semana passada. E a gente precisa entender que Deuteronômio é a lei novamente, ou segunda lei, ou é a repetição da lei, porque quando o povo recebe a lei que você vai ler lá em Levítico, Números, ele
ela acontece no que a gente chama de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, Moisés sobe o Monte Sinai e recebe de Deus as leis. E aqui, 40 anos depois, a maioria daquele povo já tinha morrido, já tinha perecido no deserto. E aí a importância do que foi dito hoje: é preciso repetir a lei, ensinar a lei para as próximas gerações. E é o que está sendo feito ali na salinha. E aí, olha bem o que o Moisés escreve. No primeiro versículo ele diz: tenha cuidado para obedecer toda a lei que eu hoje ordeno vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante 40 anos para humilhá-los e para pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Então olha só, a provação que eles passaram, em muitas das provações que nós passamos, e você diz assim: parece que Deus está demorando, eu estou esperando a resposta e a resposta não chega. Era Deus provando eles, para que fosse conhecido as intenções do coração deles. E toda provação que passamos, toda dificuldade que passamos, nós precisamos entender que é Deus preparando o nosso coração e mostrando, até porque Ele conhece o nosso coração, é para que a gente também conheça os nossos corações, para a gente entender qual que é a real intenção dos nossos corações. Mas olhe bem o que diz o versículo 3: assim Ele os humilhou e os deixou passar fome. Gente, aquele povo que Deus tirou do Egito chegou a passar fome. Mas olha a sequência: mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, mas mostram a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vocês lembram dessa palavra? Do episódio em que Jesus é confrontado por Satanás? Porque Jesus está passando por 40 dias de jejum, e o texto bíblico diz que ao terminar os 40 dias de jejum, ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Muitas das tentações que passamos, é o próprio Espírito Santo de Deus que nos conduz a elas, porque estamos sendo preparados. E aí o texto diz que Jesus teve fome. Olha só, o diabo utiliza justamente daquela necessidade que ele tinha. Fala: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Jesus não tinha que provar nada para o diabo, e ele sabia que em tempo oportuno ele iria comer. O que ele diz? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Isso é maravilhoso. Isso merece até um glória a Deus, um tempo de glorificação a esse Deus que tem palavras de vida para mim, para você. Tem palavras de vida para a sua casa. Tem palavras de vida para os projetos que Ele tem colocado no seu coração. Olha o testemunho da Jeane aqui. Ela nem sonhava, e Deus foi colocando o projeto no coração dela. Ela sonhava em talvez ser gerente um dia, e Deus a fez proprietária de uma franquia. O sonho foi gerado no coração dela a partir da vontade de Deus. E é sobre isso, a palavra de Deus é que nos alimenta. É ela que de fato faz com que nós continuemos, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis. E aí, quando eu olho para todo esse contexto e me deparo com o verso lá de número 89, que é onde estávamos lendo, né? A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. E aí, eu preciso que você acompanhe comigo um raciocínio aqui. Quando ele fala está firmada nos céus, a palavra que ele utiliza aqui para céus, ele não está falando daquele local que nós aguardamos o momento de ir, passar uma eternidade, viver a eternidade com Deus. Aquele lugar que João descreve na sua visão, né, e ele relata ali no livro de Apocalipse. Não se trata desse céu, ele está dizendo desse céu que a gente olha aqui. Desse céu que a gente olha,
e você vê estrelas à noite, você vê o sol durante o dia, vê nuvens, é o firmamento. Ele está falando desses céus. E aí você pode pensar assim, mas ele diminuiu demais, será que a vontade de Deus não está lá no outro, naquele outro céu que a gente imagina estar um dia diante do rio da vida, aquele lugar que o trono de Deus está no meio da cidade, e a glória do Senhor ilumina toda a cidade? O que ele está dizendo aqui? Todo judeu, e assim como você também sabe, que o texto bíblico começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí, no versículo 6, ele diz que, e Deus disse, haja firmamento, e houve firmamento. Esse foi o segundo dia. No versículo 14 diz que Deus disse, haja luzeiros no firmamento, e esse foi o quarto dia. Então olha só o que o salmista está dizendo, e eu quero que você entenda isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Ele está dizendo, a tua palavra permanece para sempre nos céus. Está dizendo, o Senhor disse, e houve firmamento. O Senhor disse, e houve céu, e o céu está lá ainda até hoje. Eternamente vai estar lá, porque o Senhor disse, a tua palavra é eterna. Então, apesar das dificuldades que eu estou passando, apesar da insegurança que eu tenho, por olhar a situação em volta, por olhar as dificuldades, por olhar o tempo de espera que eu tenho vivido, eu tenho certeza que todo esse tempo é pequeno diante de toda a eternidade do poder que o Senhor tem para dizer, haja firmamento, haja luzeiros no céu, e tudo isso permanece eternamente. E aqui, eu quero que você entenda isso. Por mais que você se encontre em uma situação onde você acha que você tem sido perseguido, por mais que você esteja numa situação que você acha que a luta que você está enfrentando é difícil demais, por mais que você tenha vivido tempos dos quais você diga, eu não tenho mais força, eu já estou prestes a desistir, porque minhas forças acabaram, porque os meus olhos já estão cansados, eu não consigo nem ficar mais de olho aberto, eu estou a ponto de morrer. Ele chega a dizer, Senhor, socorre-me, vivifica-me, porque eu estou praticamente morto. A sensação é de que eu estou um morto-vivo. E talvez a forma em que eu experimento um tempo de angústia, de aflição referente a uma coisa, aí você diz assim, não, nisso aí eu estou tranquilo. Mas tem áreas da sua vida que você olha e fala assim, eu já estou cansado de esperar isso aqui. Eu não aguento mais esperar isso aqui. Mas assim como a palavra que foi dita lá na criação, a palavra que disse, haja firmamento, a palavra que disse, haja luzeiros, e o firmamento está aí até hoje, a palavra dele continua sendo fiel, para você continuar esperando, sabendo que o socorro vem do Senhor, sabendo que a provisão vem do Senhor. E boa parte das angústias que eu e você passamos é porque nós às vezes tentamos fazer do nosso jeito, fazemos cálculo que tem que ser em um mês, e de repente Deus não quer que seja um mês, Ele quer que seja em 45 dias, e aí passou um dia daquele que você pensou, você começa a ficar angustiado, começa a pensar em desistir, mas que nós possamos estar firmados na palavra, firmados na palavra daquele que fez todas as coisas, e que fez eu e você com um propósito, daquele que fez a sua vida e a sua família com um propósito. Nós precisamos confiar nesse Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as coisas, cumprir todas as promessas que nos foi feito. Esse é a grande questão, é a grande lição que nós aprendemos com esse salmo. Ele fala que ele tem visto, apesar dos momentos e das circunstâncias difíceis, ele tem visto a fidelidade de Deus. Eu sei que por mais que você tenha enfrentado agora, por um tempo, um momento difícil, você tem testemunhos da fidelidade de Deus. Você tem experiências, tem experimentado da fidelidade de Deus na sua vida, ao longo da sua história. E é nisso que o salmista, ele se apega. Ele tem a convicção que Deus tem sido zeloso. Se não fosse pela bondade de Deus, nós já teríamos sido destruídos. Você não teria chegado até aqui, porque em muitos momentos você pensou em desistir. Às vezes você pensou em desistir do seu casamento, pensou em desistir
de filhos, dizer assim, não, vou deixar para lá, não tem jeito mesmo, eu vou deixar isso aí. Às vezes você já teria desistido de projetos pessoais, você teria desistido no meio do caminho. E o salmista sabe exatamente que foi só por causa da fidelidade do Senhor que ele chegou até aqui. Quantos têm convicção que só chegou até aqui por causa da fidelidade do Senhor? Eu tenho plena convicção. Eu tenho plena convicção, se não fosse a mão do Senhor, eu não estaria aqui hoje. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me sustentou e me trouxe até aqui. E eu sei que em tempos difíceis, em tempos que a gente olha e não sabe como lidar com essas dificuldades, a gente precisa recorrer à fidelidade de Deus. A gente precisa lembrar do Deus que tem palavras de vida eterna. O Deus que só vivemos por causa das palavras dele. É de toda palavra que procede de Deus que vivemos. Que nós possamos, mesmo cansados, mesmo já quase desfalecidos de tanto esperar, mesmo com um senso de inutilidade, que nós possamos depositar nossa esperança nesse Deus. O Deus que tem palavras de vida eterna. O Deus que disse, haja, e ouve. Tudo que ele disse, haja, está aí até hoje. E ele diz, a tua palavra para sempre está estabelecida nos céus. Para sempre. Você tem dúvida de qualquer coisa, você está inseguro com qualquer coisa, faça como salmista. Olhe para o céu e diga, Senhor, foi a tua palavra que fez tudo isso aí. Foi através da tua palavra. E enquanto o firmamento estiver aí, enquanto esse sol estiver aí, enquanto houver estrelas no céu, eu confiarei, eu continuarei confiando na tua palavra. Porque foi a tua palavra que fez tudo isso. Foi através da tua vontade, através da tua palavra. E o texto bíblico no Evangelho de João diz que a palavra que estava com Deus, criando todas as coisas, se fez carne e habitou entre os homens. E foi através dessa palavra, do verbo, do Logos de Deus, que se fez carne e habitou entre os homens, que nós fomos resgatados. O próprio Logos passou por tempos difíceis, passou por situações de angústia, chegou a orar, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha lá, o povo em Deuteronômio, no deserto, passou por tempos difíceis, mas o legislador Moisés diz que aquele povo experimentou de um cuidado de Deus, mesmo na adversidade, quando faltou pão, não faltou o maná de Deus. E ele diz, porque o homem viverá de toda palavra que procede de Deus. Nós encontramos o salmista enfrentando dificuldades, mas ele permanece confiante na promessa de Deus, confiando na palavra de Deus, confiando na lei do Senhor. E nós encontramos o próprio Filho de Deus, passando por dificuldades, homem de dores, experimentado no trabalho, homem que experimentou as mesmas angústias que eu e você experimenta, e que na véspera de subir à cruz diz, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Daqui a pouco nós estaremos celebrando aqui, lembrando da entrega que ele fez, que ele diz, esse é meu corpo, está sendo entregue por vocês, o meu sangue está sendo derramado por vocês. Mas por causa dessa entrega, nós chegamos até aqui, nós fomos alcançados. E se ele não poupou o próprio filho, você pode ter certeza que as dificuldades que você enfrenta, você não será poupado delas. Mas eu quero que você tenha convicção que o Deus que fez o firmamento, ele é fiel para cuidar de você, para estar com você nesse tempo de dificuldade. Ele é fiel para estar com você em cada passo. Ele é aquele que fortalece, é o que dá força ao cansado e que levanta o caído, que levanta o necessitado. Nós estamos falando desse Deus e é sobre esse Deus. Esse é o Deus do salmista. A mesma palavra que foi usada para criar o universo, que sustenta o universo, é através dessa palavra
que eu espero que você deposite as suas esperanças. Não estou falando de uma troca, onde se eu acreditar, aí eu vou acreditar para que Ele faça. Não, é ter a certeza que o melhor para a sua vida é depositar as suas esperanças nesse Deus e na sua vontade, que está escrito aqui. O salmista, no próprio Salmo 19, ele diz: como pode alguém preparar o seu caminho, purificar o seu caminho? Ele diz: observando a tua palavra. A palavra é lâmpada para o nosso caminho, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Eu não sei exatamente que tipo de problema você tem enfrentado, e aqui eu já vou encerrar, porque a gente ainda tem o tempo de ceia. Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade, o que tem te causado medo. E eu preciso que você entenda uma coisa. Os discípulos, quando estão no barco, diante de um vendaval, diante de uma tempestade, diante de situações que eles pensam assim: agora eu vou morrer, daqui a gente não passa. E às vezes, para a situação que você tem orado, para a situação que você já se sente cansado, fala assim: Senhor, minhas forças já estão esgotando, eu já estou nas últimas, não tenho mais força para lutar diante dessa situação. Talvez você já esteja a ponto de entregar, a ponto de entregar os pontos, né? Já está quase na hora de falar assim: eu desisto disso aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus está no barco. O Logos que veio, que deu a vida por mim e por você, e Ele também prometeu que estaria conosco todos os dias. O Espírito Santo de Deus foi enviado para nos direcionar, para nos treinar. O Espírito que inspirou essa palavra, o próprio Espírito que inspirou essa palavra, Ele está à minha e à sua disposição. E essa palavra, eu espero que seja uma palavra de ânimo para você. Essa luta não é para te matar, essa luta não é para fazer você desistir, essa luta é para te fazer mais forte, é para fazer você mais resistente, é para fazer de você um testemunho vivo, para que você possa dizer: eu experimentei o cuidado de Deus, eu passei por uma situação em que eu quase desisti, mas Deus foi fiel e me sustentou, Ele me vivificou, Ele me fortaleceu e me fez como, colocou de pé e me fez os meus pés como os da corça. O Senhor está querendo renovar as suas forças nessa noite. O Senhor quer te dar ânimo nessa noite. Não desista. É difícil para você. É difícil para você, mas para Deus não é difícil. Ele está só trabalhando no seu coração e preparando você. Essa luta não é para te matar. Essa luta não é para te matar. É para te fortalecer. Para que você possa dizer: Deus ainda faz. Deus ainda restaura. Eu creio que nessa noite pode ser a noite da virada de chave para muitos aqui. Pode ser que para o meu problema Deus fale assim: meu filho, você ainda vai ficar mais um tempo aqui. Mas eu creio num Deus que Ele pode fazer. E eu quero que você lembre aí, busque na sua mente. Eu sei que você já deve estar pensando em uma situação que tem te angustiado, mas eu quero que você lembre disso. Olhe para essa circunstância, e nós vamos orar nessa noite, entregando essa circunstância nas mãos do Senhor, confiando no Deus que fez céus e terra, no Deus que fez o firmamento. E que o salmista olha e fala: permanece para sempre o que o Senhor disse, e eu continuarei confiando no que o Senhor disse, eu continuarei confiando nas tuas promessas. Pai, nesse momento nós te apresentamos, Senhor, apresentamos as nossas dores, apresentamos as situações que têm colocado medo em nós, que têm feito com que nós, em certas circunstâncias, quase beiramos o desespero, por olhar para elas e não encontrar resposta, não encontrar formas de lidar com essas situações das quais nós nos sentimos impotentes e sem forças, pequenos diante dessas circunstâncias.
Mas nós sabemos, e nessa noite nós reafirmamos, que continuaremos esperando no Senhor. Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. Nós temos a convicção que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, se não fosse pela Tua bondade, pela Tua graça, muitos de nós já teríamos desistido, ou talvez todos nós já teríamos desistido. Mas o Senhor tem permanecido fiel. O Senhor tem fortalecido-nos. E nessa noite, Senhor, eu te peço, visita o Teu povo, aqueles que precisam de ânimo, Senhor, que sejam renovados, que saiam daqui vivificados pelo Teu Espírito Santo. Aqueles que entraram, Senhor, precisando de um milagre nessa noite, que eles possam sair daqui com o Seu milagre, com a certeza que o Senhor é o Deus que ainda realiza milagres. Deus, os que precisam de resposta na sua saúde física, os que precisam de resposta e de intervenção Tua na família, Senhor, que eles possam ser visitados, visita lares, Senhor. Eu sei que muitos aqui têm orado por filhos, por esposa, por marido, e muitas vezes nós nos sentimos impotentes porque não conseguimos convencer a ninguém, mas o Teu Espírito Santo é que convence, o Teu Espírito Santo é que transforma. Visita, Senhor, nesse instante, cada lar dos que estão aqui nessa noite, Senhor. Visita, Senhor, os empreendimentos, os projetos. O Senhor é o Deus que derruba todo embaraço, que faz com que cada dificuldade, Senhor, seja rompida, seja como nada. Senhor, que nós possamos sair daqui nessa noite na certeza que o Senhor está cuidando de cada um dos detalhes que tem feito com que nós entristeçamos e que nós sentimos cansados com esses detalhes, mas nós entregamos nessa noite na Tua mão, na certeza de que o Senhor nos dará vitória, na certeza de que sairemos daqui renovados, Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite muito além de ter participado de toda essa cerimônia, que nós possamos sair daqui revigorados e vivificados pelo Teu Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Obrigado, pastor.